Gálatas, capítulo 5. Nós estamos fazendo uma série do livro de Gálatas, né? Estamos meditando no livro inteiro. E hoje nós vamos meditar no capítulo 5. O livro de Gálatas, né, a carta de Gálatas, é uma carta em que o apóstolo Paulo, ele escreve para uma igreja que está lá na Galácia. O apóstolo Paulo, ele havia estado nessa igreja, ele fundou essa igreja, ele pregou nessa igreja, e essa igreja ela se formou, conhecendo o verdadeiro evangelho, conhecendo a salvação por meio de Cristo. Mas Paulo ele teve que partir depois, ir para outras regiões. E o que aconteceu? Depois que Paulo ele partiu da igreja, deixou a igreja totalmente organizada, ensinada, surgiram falsos mestres nessa igreja. Surgiram então pessoas ensinando heresias dentro dessa igreja. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta para essa igreja, para defender a fé genuína. O que estava acontecendo nessa igreja? Qual era a heresia em que estava sendo ensinada? Estavam acrescentando obras humanas à obra de Cristo. Eles diziam da seguinte forma: olha, nós precisamos de Cristo, mas também nós precisamos de obras. Somente Cristo não é suficiente para nos salvar. Então, era esse ensinamento dos falsos mestres, falando que a obra de Cristo não era suficiente para salvar os pecadores. E Paulo, então, ele vai escrever essa carta, afirmando que a obra de Cristo, ela é perfeita, ela é completa, e ela é totalmente suficiente para salvar qualquer pecador arrependido. Hoje, nos nossos dias, o que nós temos visto é novamente a igreja retornando à salvação pela prática de obras. Então, hoje, nos nossos dias, da mesma forma, há muitos ensinamentos errados com relação a isso. E muitas igrejas, muitas religiões afirmam que para ser salvo, você pode até precisar de Cristo, mas você também precisa dos seus méritos, você precisa das suas obras, você precisa de cumprir a lei. Então, somente dessa forma será salvo. E nós, hoje, como defensores da fé genuína, nós temos que nos mantermos firmes na Escritura e dizer não, somente Cristo. Um dia um amigo de Martinho Lutero, né, daqueles que auxiliava Lutero em seus ensinos, falou para Lutero, porque a ideia de Lutero era essa, ao ler as Escrituras ele percebeu que a salvação era somente por Cristo. E esse amigo de Lutero falou, Lutero, se você tirar as boas obras dos homens, o que restará para eles? E ele diz, Cristo, restará Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. E eu quero que nessa noite você possa entender isso, meus irmãos, que o que você precisa é somente de Jesus Cristo. Qualquer acréscimo à obra de Jesus Cristo te condenará. Por isso permaneça somente em Cristo. E eu queria ler o primeiro versículo, né, do capítulo 5, versículo 1, para nós orarmos. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Então vamos orar, para Deus nos abençoar. Deus, nós pedimos a Tua graça, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa trazer luz aos nossos olhos. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, ó Deus, ouvimos a Tua palavra, mas desapercebidamente nós acabamos partindo novamente para as obras da lei,
partindo novamente para os nossos méritos, abandonando assim, ó Deus, a tua cruz. Eu peço a ti, ó Deus, que nessa noite o Senhor traga luz aos nossos olhos, ó Deus, endireita os caminhos tortuosos, ó Deus, santifica os corações dos que estão aqui, ó Deus, muda a nossa vida, ó Deus, para que possamos ser salvos por ti. Porque se o Senhor não operar o teu Espírito em nós, ó Deus, nós seremos condenados a ouvir essa palavra, ó Deus. Será somente juízo para nós, ó Deus, ira para o dia da ira. Mas, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Não permita nós ouvirmos isso e não entendermos, ó Deus. Mas traz luz aos corações. Quebranta os corações, para que ouvindo a tua palavra entendamos, para que, ó Deus, essas palavras penetrem no nosso coração e frutifiquem. É isso que nós te pedimos, ó Deus, que a tua graça, ó Deus, seja conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler então novamente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo, ao peso, ao fardo da escravidão. Quando Cristo, ele vem a esse mundo, ele vem com uma intenção: salvar pecadores. Talvez você nunca ouviu isso, mas você é um terrível pecador. A ira de Deus está sobre a tua vida. A Bíblia fala que nenhum dos nossos pecados passarão ilesos diante do juízo de Deus. Deus julgará cada um dos homens, cada uma das nossas atitudes, pensamentos, cada uma das coisas que nós falamos, vimos, pensamos, ouvimos. Nós estamos em uma tamanha condenação diante do Senhor. A Bíblia fala que ninguém conseguirá escapar das mãos do Senhor. Imagina você comparecendo diante do tribunal com Deus. E Deus sendo um justo juiz, e Deus começar a abrir os livros da sua vida, e ver cada uma das mentiras que você falou, cada um dos caminhos tortuosos que você falou, cada uma das suas prostituições que você fez, cada um dos caminhos errados que você andou, tudo aquilo que você ouviu, fez, toda a tua vida, sendo aberta diante do Senhor, e Deus então começará a julgar você. Ninguém conseguirá escapar disso. É por isso que o próprio Deus, ele veio até nós, se fez carne, para nos salvar dele mesmo. Talvez você não saiba disso, mas Cristo, ele veio para nos salvar dele mesmo. Ele veio para nos salvar da ira dele, que será derramada sobre todos os homens no último dia. E para isso, Cristo, ele se fez carne. E naquela cruz, ele derramou o seu sangue. E aquele sangue derramado, ele teve um motivo. O motivo era comprar o seu povo. Então, quando Jesus ele vai para aquela cruz, ele não vai, como muitas pessoas falam, Jesus morreu na cruz para te dar o melhor nessa vida. Ele morreu na cruz para que você tivesse o melhor carro, a melhor moradia, o melhor salário, para que você fosse curado, para que você tivesse uma vida nesse mundo transbordando. Nada disso. Ele foi naquela cruz, porque você é um grande pecador, por causa dos teus pecados, por causa que você desobedeceu e se rebelou contra Deus. E quando ele vai naquela cruz, o sangue dele foi o sangue da moeda da compra de pecadores. Na cruz, ele nos resgata da maldição da lei. Ele nos resgata dos nossos pecados. Quando ele faz um resgate, ali o sentido da palavra no grego é comprar nós da escravidão, do pecado, da morte. Pagou por nós e ele agora nos trouxe para ele. Quando ele nos resgata, ele nos compra para ele. Então, a partir do momento em que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, significa que Cristo, ao morrer pelos nossos pecados, ele nos comprou para ele, para nós sermos agora dele. Antes nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo, escravo de Satanás. Mas agora, por meio de Cristo,
Agora nós nos tornamos servos de Cristo, pertencentes a Cristo. É por isso que Paulo diz aqui no versículo 1: foi para a liberdade que Cristo ele nos libertou. Cristo, quando ele nos liberta para nós vivermos para Ele. Ser cristão não é sermos libertos para viver pelo nosso coração, pelas nossas vontades ou pelo nosso desejo. Quando Cristo ele nos comprou para agora nós vivermos para Ele, por meio dEle e para dar glória a Ele. É por isso que Ele nos libertou, para nós vivermos para Ele. Você tem vivido para Cristo? O teu coração tem glorificado a Cristo? Os teus caminhos têm sido os caminhos de Cristo? A tua vida tem sido para a glória de Cristo? Porque é o momento em que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para nós vivermos para a glória dEle. E ele fala então, Paulo, vocês então, uma vez que Cristo te libertou para você viver para a glória dEle, permaneçam firmes em quê? Em Cristo. Porque somente em Cristo nós nos tornaremos inabaláveis. Fora de Cristo não há salvação para nenhum dos homens. Se você tentar se salvar por você, pelos seus méritos, pelas tuas obras, você será condenado. Nós só temos uma chance em toda a nossa vida, entregarmos a nossa vida totalmente a Cristo. E é isso que Paulo diz: irmãos, permaneçam firmes em Cristo. Vocês estão permanecendo firmes em quê? Onde tem estado o coração de vocês? Nós precisamos de mantermos o nosso coração em Cristo. Antes nós víamos como num espelho, e aquele espelho estava embaçado. Mas parece que quanto mais o tempo passa, de vez de desembaçar o espelho, para muitos tem ficado cada vez mais embaçado o espelho. Cristo fala, desarraiga deste mundo, tire suas raízes deste mundo. Mas muitos cristãos têm se afundado cada vez mais nos desejos por este mundo. Olha a nossa vida. Será que nós estamos vivendo para a glória de Cristo? Será que os nossos desejos é glorificar a Cristo? Será que a nossa vida está indo para o céu? Será que nós estamos caminhando para a glória? Você lembra na transfiguração? Quando Cristo vem e aparece lá Moisés e Elias, quando Pedro vê aquilo, o que Pedro fala? Pedro fala, olha, vamos fazer uma barraca aqui para todo mundo ficar aqui. Muitas vezes nós estamos como Pedro, querendo montar a nossa barraca aqui neste mundo, vivermos para este mundo. Igreja, nós somos chamados para viver para Cristo, para a glória de Cristo. Tira os teus olhos deste mundo, para de confiar nesse mundo, para de construir para este mundo. Fiquem firmes em Cristo. Nós seremos tentados a abandonar a Cristo. Nós seremos tentados a deixar a Cristo, para novamente nós voltarmos à escravidão desse mundo. Paulo diz, fiquem firmes, permaneçam firmes em Cristo. É o único lugar onde nós encontraremos descanso eterno. É o único lugar onde nós conseguiremos descansar e permanecermos firmes eternamente. No versículo 2, então, Paulo diz, eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem circuncidar de Cristo, nada vos aproveitará. De novo, eu testifico, eu falo a verdade para vocês. Se vocês continuarem vivendo, querendo agradar a Deus pelas suas obras, pelas obras de Moisés, pela lei, vocês estão agora obrigados a guardar toda a lei. De Cristo vocês se desligaram. Vós que procurais se justificar na lei, da graça vocês caíram. Aqueles irmãos, eles ouviram o Evangelho. Eles ouviram que a salvação era somente por meio de Cristo. Mas o que aconteceu? Eles começaram a ir, a andar, a caminhar, a correr em direção a Cristo. Mas logo, eles começaram a colocar coisas, obras, méritos, a obra de Cristo. Para eles,
ouvir somente que Cristo era suficiente para a salvação, para eles isso não era suficiente. Eles queriam algo além de Cristo, eles queriam outras coisas. E o coração deles estava firmado. Por que eles queriam outras coisas? Porque o coração deles estava neste mundo. Todo homem que tiver o coração deste mundo, Cristo nunca vai ser suficiente. Cristo só é suficiente para aqueles que estão caminhando para o céu. Como a Bíblia fala, como forasteiros e peregrinos nós somos. Cristo só te fará feliz se Cristo for tudo na tua vida. Se você desejar neste mundo, Cristo nunca será suficiente para você. Porque você vai cada dia querer uma coisa diferente, desejar uma coisa diferente. O teu salário nunca está satisfeito, o que você tem nunca está satisfeito. De Cristo nada se aproveitará. Se for, Paulo fala assim, isso aqui no grego significa, foi tudo inútil para vocês. Se vocês deixarem Cristo, tudo será inútil para vocês. Quando ele diz no versículo 4, de Cristo vos desligaste, a palavra aqui desligaste significa distanciar. Quanto mais nós buscarmos as coisas deste mundo, mais distante nós ficaremos de Cristo. Muitos parecem não perceber isso. Imagina, o apóstolo Paulo fala que essa igreja, ela se desviou praticamente por completo de Cristo. Quando ele começa lá nos primeiros capítulos, foi por completo. Muitos talvez não percebem isso. Muitos continuam cegos, surdos, mudos espiritualmente. E eles não conseguem entender que eles estão se distanciando de Cristo, porque o coração deles não está em Cristo. E muitos deles somos nós. Cada vez mais nós almejamos coisas deste mundo, e o nosso coração tem se distanciado cada vez mais de Cristo, por buscarmos outras coisas. E Paulo fala que cada vez que nós vamos e buscamos nos salvar, ou qualquer coisa deste mundo, nós estamos nos distanciando da cruz de Cristo, e estamos procurando nos justificar pela lei, achar salvação fora de Cristo. E eu deixo claro para todos os irmãos, fora de Cristo não há salvação. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Ninguém pode nos levar a Deus senão Cristo. Qualquer outra pessoa não nos levará a Cristo. Somente Cristo pode nos levar ao Pai. Somente Cristo. Então no versículo 5 ele diz assim, porque nós, pelo Espírito Santo, nós aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. É o Espírito Santo que trabalha em nosso coração, trazendo esperança em nós, calma, tranquilidade, paz ao nosso coração, aguardando o dia da nossa salvação. Os nossos dias nesse mundo são breves. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estaremos. E nós andamos ansiosos por este mundo. Nós estamos buscando cada vez mais o mundo e menos Deus. Olha para nós, olha para o teu coração, olha para a tua busca, olha a tua dedicação nesse mundo e olha a tua dedicação para com Deus. Faça a análise. Olha como nós estamos nos distanciando da cruz. E sem a cruz você não será salvo. Retorne à cruz de Cristo. Arrependa dos teus pecados. Volta a Jesus Cristo. Olha, os teus caminhos estão ficando longe de Cristo. Os teus desejos estão ficando para este mundo. Você está amando mais o mundo do que a Cristo. Você está achando que no último dia você conseguiria dar um jeito na sua salvação. Mas não. Ninguém escapará da ira de Deus. Chegará o dia da vingança do nosso Deus. Jesus Cristo é o único que pode te salvar. Confia nele, espera nele, busque nele. A justiça de Cristo, ela provém na fé. Ela não provém em nós nem desse mundo, mas na fé. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós, meus irmãos, corrieis bem.
Quem vos impediu de continuar a obedecer na verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Aqui Paulo ele vai falar para nós que a verdadeira fé é uma verdadeira fé que nos leva a amar a Cristo e não ao mundo. As pessoas dizem que têm fé porque elas querem abrir as portas do mundo para ela. Mas a verdadeira fé não é essa. A verdadeira fé é aquela que se volta a amar a Cristo, a amar os irmãos, a amar a igreja. A verdadeira fé é essa, é a que nos leva ao amor a Cristo e não ao mundo. As pessoas falam que tem fé, mas a fé dela é um carro novo, a fé dela é o emprego, a fé dela é as coisas desse mundo. Mas a verdadeira fé, ela não é esse tipo de fé, ela não nos conduz a querer abrir esse mundo. A verdadeira fé, ela vai nos levar a amar a Cristo, a amar a cruz de Cristo, nos descansar em Cristo. Onde tem andado o teu coração? O que você tem amado, meu irmão, é Cristo. Porque essa verdadeira fé nos leva a amar a Cristo. O que você tem amado? O que você tem se dedicado nesse mundo? Olha a tua dedicação em ganhar dinheiro. Olha a tua dedicação em trabalhar. Olha a tua dedicação no lazer. Olha a tua dedicação no que você tem gastado, se alimentado, no que você tem comprado. Olha a tua dedicação nas tuas roupas. Olha a tua dedicação. E olha a tua dedicação a Cristo. Desperta, irmãos. Desperta. Volte-se para Cristo. É só em Cristo que você vai ser completo no teu coração. É só em Cristo que você vai encontrar paz com Deus. É só em Cristo que você vai ter sossego no teu coração. Volte o teu coração a Cristo. E ele diz, olha, vós corrieis bem. A ideia aqui no grego é que aqueles irmãos, eles estavam em um campo aberto, correndo a passos largos. E não tinha nenhum obstáculo. Então eles corriam muito bem, sem nada paralisar eles. Era um campo reto, sem nenhum obstáculo. Mas de repente, Paulo fala, alguma coisa entrou na frente deles, segurou eles e impediu eles de continuarem correndo. Naquele lugar onde não havia obstáculo, agora entrou um obstáculo. E ele fala que alguém vos impediu a continuar a obedecer a verdade. Algo estava impedindo eles de continuarem firmes somente em Cristo. Era eles quererem se salvar pelas suas obras. É eles quererem se salvar por eles mesmos. Todas as vezes que nós confiamos em nós estamos tentando nos salvar. Se você confiar em você mesmo, você não vai conseguir chegar no último dia. Ou você vai confiar totalmente em Cristo e ser salvo. Ou você vai confiar em você mesmo e no último dia você será julgado e condenado. Paulo fala, vocês começaram bem. Nada os impedia. Mas agora tem algo que está os impedindo de correr. Algo que está impedindo de obedecer a verdade. O que tem nos impedido? O que tem impedido você de continuar firme no Senhor? O que tem impedido você de amar Deus acima de todas as coisas? Como a palavra diz, amarás o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. O que tem nos impedido de amar a Deus acima de todas as coisas? O que tem sido mais importante na nossa vida? Ele diz, essa persuasão, esse convencimento, não vem de Deus. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo eu sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Martinho Lutero, no versículo 9, ele diz que na teologia, um pequeno erro no princípio
ele vai se tornar um grande erro no final. Todo acréscimo à obra de Cristo, mesmo que pareça pequeno, no final, nos separará eternamente de Cristo. Por isso que quando nós falamos de Cristo, nós devemos confiar somente em Cristo e não em nós. Se os nossos méritos ou as nossas obras pudessem nos salvar, nós não precisaríamos de Cristo. Cristo veio porque era impossível nós nos salvarmos pelas nossas obras ou méritos. E Paulo diz, se nós acrescentarmos qualquer coisa à obra de Cristo, a nossa salvação, ela não acontecerá. Porque um pouco de fermento levedará toda a massa. Nós devemos permanecer somente em Cristo, amando a Cristo e nos entregando somente em Cristo. Um único ensinamento errado é o suficiente para nos fazer errar o alvo. Se você tirar os olhos de Cristo, você vai afundar. Lembra de Pedro? Durante as tempestades sobre a água, ele tira os olhos de Cristo e ele começa a afundar. Assim será todo aquele que, ao tirar os olhos de Cristo, afundará eternamente. Mantenha os teus olhos em Cristo, mantenha a tua fé em Cristo, mantenha o teu coração em Cristo, mantenha as tuas atitudes em Cristo, mantenha a tua vida em Cristo, viva para Cristo e morra para Cristo. Paulo estava sendo acusado de que ele exigia a circuncisão para que fossem salvos. Então os falsos mestres diziam, não, Paulo fala que tem que circuncidar, que tem que cumprir a lei para ser salvo. E Paulo ele responde no 11, e ele diz, se eu ainda vos prego a circuncisão, por que então eu continuo sendo perseguido? Paulo estava sendo perseguido pelos falsos irmãos, porque ele dizia que nós precisamos somente de Cristo para sermos salvos. Nada além de Cristo, e somente Cristo. E por isso ele era perseguido. E ele diz, se nós acrescentarmos algo à cruz de Cristo, logo está desfeito o escândalo da cruz. Nós devemos permanecermos somente em Cristo. A partir do versículo 13 agora. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Cristo nos libertou. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede servos uns dos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos? Então, Cristo, Ele nos libertou. Mas Ele nos libertou para vivermos para Ele. E não para dar ocasião à nossa carne. Ou seja, não para seguir o nosso coração. Não para viver a nossa própria vida. É isso que as pessoas não entendem. Nós não pertencemos a nós. Nós pertencemos a Cristo. Se é que Cristo nos salvou. Nós não vivemos para nós. Nós vivemos para Cristo. E Paulo diz que nós devemos usar a nossa liberdade para a glória de Cristo. E não para dar liberdade ao nosso coração. Nós temos seguido o nosso coração. Deixa eu ver o que o meu coração fala. Deixa eu ver o que os meus pensamentos falam. Deixa eu ver o que eu falo. As pessoas estão seguindo a si mesmo. O homem se tornou o seu próprio Deus. As pessoas têm sido o seu próprio Deus. Têm seguido as suas próprias vontades, as suas próprias paixões. E Paulo diz, não, vocês estão errados. Vocês estão errados. Vocês têm que se submeter a Cristo. Vocês foram comprados para Cristo, por Cristo, para viverem para Cristo. E não para vocês mesmos. Abandone, meu irmão, a tua vontade. Abandone os teus desejos que vão passar. Você está construindo uma arca para este mundo. Você está construindo uma barraca para este mundo.
Cristo fala, não, construa para o céu, viva para o céu. A promessa de Cristo é que quando Ele fosse, Ele faria moradas no céu para nós, não na terra. Você está esperando na terra, você está olhando para a terra, você está confiando para as coisas deste mundo. Está chegando o dia, o Senhor há de nos buscar, o Senhor há de nos redimir, o fim está próximo. Igreja, se prepara para subir, se prepara para ver a glória de Cristo ao descer, ao vir nos buscar. Paulo ele é enfático nisso. Mantenham-se firme. E uma vez que Ele nos salvou, Ele vai nos conduzir a amar uns aos outros. Ele vai nos conduzir a termos uma vida de piedade. Você tem amado o irmão que está do teu lado? Você tem visitado o irmão que está precisando? Você tem mandado, você tem tido compaixão daquele que está ao teu lado? Nós temos vivido uma vida para nós não temos vivido uma vida para Deus. A Bíblia fala que nós temos que... Olha que interessante. Quando eles buscavam serem salvos pela obra da lei, o que acontecia? A obra da lei, ela exaltava o homem. Porque o homem era engrandecido quando ele cumpria as leis de Moisés. Então o homem recebia a glória. Eram vistos por todos e admirados por todos. Então, ao observarem a lei trazia uma soberba para o homem, uma glória para o homem. Aquele homem, ele se sentia superior aos outros. Mas quando nós somos salvos por Cristo, é invertido. Nós passamos a sermos servos. Significa servir uns aos outros. Mas nós não temos servido uns aos outros. Nós temos seguido o nosso caminho, sozinhos. Temos deixado as pessoas para lá e andado sozinho. Olha a nossa vida de piedade uns para com os outros. Olha o nosso amor uns para com os outros. Igreja, nós não podemos cometer e continuar no mesmo pecado da igreja de Gálatas. Aqui ele diz que uma vez que Cristo nos salvou, nós devemos ter compaixão uns dos outros. Não vemos o irmão vir na igreja, liga para o irmão, manda uma mensagem. Vimos o irmão na dificuldade, ajuda. Vê uma pessoa que não conhece Cristo, prega o Evangelho. Ele diz que uma vez que Cristo nos salvou, Ele nos torna agora servos uns dos outros, por amor. Pois pelo amor se cumpre todo o preceito da lei. E essa é a liberdade que Cristo ele vem nos dar. Da nossa vida ela ser transformada, haver a piedade, haver a santificação, haver a mudança. Cristo ele não nos trouxe até Ele, não nos comprou, para nós vivermos como o mundo vive. Eu estava vendo numa pregação, se não me engano era de Spurgeon, e ele já morreu faz mais de 100 anos. E ele diz que quando ele via a vida dos incrédulos, a busca dos ímpios, pelo trabalho, pelas coisas deste mundo, e ele olhava a busca dos cristãos, ele não via diferença. Tanto o ímpio como o cristão, eles amavam as mesmas coisas, o mundo. E ele, ao observar, ele viu que todos estavam correndo atrás das mesmas coisas deste mundo. E nós devemos corrermos atrás de Deus, da presença de Deus, o caminho de Deus, e não deste mundo. Estamos confiando mais neste mundo, estamos amando mais este mundo do que o próprio Deus. Não estamos mais nos importando com as pessoas, estamos apenas nos importando com nós mesmos, nos tornando nós mesmos os deuses. E Paulo ele fala bem sério aos irmãos: não deem ocasião à carne de vocês. Usem a liberdade para vocês serem servos de Cristo. No versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito contra a carne.
porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então aqui Paulo diz que nós devemos andar no Espírito. Andar no Espírito significa viver pelo Espírito de Deus. Viver sendo guiados pelo Espírito de Deus, e não pela nossa carne, e não pelos nossos desejos, igreja. Nós devemos fazer a vontade de Deus, e não a vontade da nossa carne. Devemos fazer a vontade do Espírito Santo, e não dos nossos pensamentos ou do nosso coração, mas de Deus. Nós somos comprados por Cristo, e pertencemos a Cristo, e não a nós mesmos. Nós somos servos de Cristo para vivermos por Cristo. Se renda a Cristo, se curve a Cristo, adore a Cristo, ame a Cristo, renda-se a Cristo. Anda no Espírito, igreja, viva pelo Espírito Santo, e jamais satisfaça a vontade do teu coração, porque o desejo da tua carne, do teu coração, ele é contrário ao do Espírito Santo, são opostos. A vontade do nosso coração, os nossos desejos são opostos à vontade de Deus. Se renda a Cristo. Nós estamos nos rebelando contra Cristo. Cristo está falando e nós fazemos ao contrário. Cristo diz, vai para lá, nós vamos para cá. Faça isso, nós fazemos aquilo. Se renda a isso, nós fazemos aquilo outro. Olha como nós estamos sendo rebeldes diante do Senhor. Olha a tua vida, analise a tua vida. É isso que Paulo quer que nós façamos. Percebam. Vocês não podem continuar cegos, pobres e nus. Vocês precisam de entender. Porque aquele que continuar cego, ele não será salvo. Pede para o Senhor, Senhor, ilumina o meu coração. A maior dificuldade que nós temos hoje de falar para cristãos é que eles acham que nunca é com eles. É sempre com o outro e nunca conosco. Mas é conosco, é com você. Você está pecando. Você está desobedecendo a Deus. Você está sendo um rebelde a Deus. Os teus caminhos não estão sendo os caminhos do Senhor. Você está caminhando por outros caminhos. A tua satisfação é nas coisas deste mundo. Os teus amigos são ímpios. O que está acontecendo, igreja? Volte-se para Cristo. Ande com Cristo. Viva para Cristo. Aqui ele diz que haverá uma militância, né? Um desejo contrário do nosso coração, da nossa vida para com Cristo. Se renda a Cristo. Não seja rebelde a Cristo. Obedeça a Cristo. Versículo 19. Ora, as obras da carne, elas são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias são discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se nós somos guiados por Deus, nós não podemos continuar nessas práticas. É por isso que você precisa de se render a Cristo, porque Cristo é o único que pode mudar o teu coração. Cristo é o único que pode tirar esses pecados do teu coração. Cristo é o único que pode te perdoar, pode te limpar, pode te purificar. Não há outro que possa fazer isso por nós a não ser Cristo. Mas se você tem andado pelo seu coração, se você tem seguido a tua carne, se você tem amado os teus pecados, de Cristo você tem se afastado, de Cristo você tem se desligado. Os que tais coisas praticam, os que amam esse mundo, os pecados desse mundo, os desejos desse mundo, não herdarão o reino de Deus. Você tem amado o mundo. Você tem amado as coisas deste mundo. O teu coração tem ficado neste mundo.
Você não vai herdar o reino de Deus se você não se render e se arrepender dos teus pecados. Volte-se a Cristo. Se arrependa dos teus pecados. Porque Cristo é o único que pode te salvar. Cristo é o único que pode mudar o teu coração. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo ninguém será salvo. Se o teu coração continuar duro, peça a Cristo. Se os teus pensamentos não forem de acordo com Cristo, peça a Cristo. Sem Cristo, nós estamos perdidos. Sem Cristo, nada podemos fazer. Você precisa de Cristo. Cristo é tudo que nós temos. Você não vai conseguir vencer esse mundo sozinho. Você não vai conseguir vencer esses pecados. Os pecados são mais fortes do que você. O mal é mais forte do que você. Somente Deus, Ele pode te salvar. Somente Deus, Ele pode te livrar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome do Senhor. Se arrependa da tua vida cheia de pecados. Se volte para Cristo. Ore a Ele. E Ele é poderoso para te perdoar os teus pecados. Ele é poderoso para limpar o teu coração. Ele é poderoso para tirar toda acusação. Ele é poderoso para te salvar. Mas é Ele. Eu não posso fazer nada. O óleo ungido não pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada, a não ser o próprio Cristo. Em nossos dias, as igrejas abandonaram a Cristo. Elas estão confiando em campanhas. Elas estão confiando em óleos. Elas estão confiando em água. Elas estão confiando no pastor, no padre, no papa. Eles estão confiando em pessoas. Estão confiando em obras. Estão confiando em sal grosso. Estão confiando em alho. Estão confiando em fogueira santa. As pessoas estão confiando em si mesmas. E elas estão tirando os olhos de Cristo. Cristo está sendo tirado do meio da igreja. Tem sido colocado outros artimanhas, outros artifícios, louvores, gritarias, cair no chão. E Cristo tem saído. As manifestações espirituais têm entrado no lugar de Cristo. E Cristo tem sido deixado de lado. Igreja, Cristo é o centro de tudo. Volte Cristo para o teu coração. Volte Cristo para a tua vida. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos. Mas o fruto é, aqueles que estão em Cristo, eles viverão para Cristo. Aqueles que estão em Cristo, vai ser manifesto em suas vidas a obra de Cristo. O fruto do Espírito Santo, ele será colocado em nosso coração. A nossa vida será realmente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o injusto. Hoje não há mais diferença entre quem é um cristão e quem não é cristão. Todos são iguais. O ímpio, muitas vezes, é melhor do que o próprio pessoa que se diz cristão. Por que isso acontece? Porque esse é um falso cristianismo que abandonou a Cristo. É um falso cristianismo que tem seguido a sua vida, falando de Cristo, mas sem ter Cristo. Nós precisamos ser conhecidos por Cristo. Nós precisamos de Cristo. Sem Cristo nós não conseguiremos chegar ao final. Sem Cristo nós nada podemos fazer. E esse é um fruto que vem direto de Deus, é do Espírito. Não é produzido por nós. Não é pelas nossas forças e nem pelos nossos desejos, mas por Cristo. Aqui Paulo estava falando aqui para eles observarem. Porque os falsos mestres, eles não conseguiam manifestar o fruto. Os falsos mestres
por eles abandonarem a Cristo, eles não conseguiam manifestar a glória de Cristo. Somente aqueles que são verdadeiros, eles podem manifestar o fruto do Espírito Santo. E a igreja analisar aqueles homens, porque aqueles homens, falsos mestres, ao invés de levar as pessoas a Cristo, eles estavam afastando as pessoas de Cristo. E aquele que ama é aquele que leva as pessoas a Cristo, não são aqueles que afastam de Cristo. Todos aqueles que colocam um óleo para ungir a tua cabeça, está te afastando de Cristo, não te amam. Todos aqueles que pegam lá a campanha para tirar o teu dinheiro, estão te afastando de Cristo, não te amam. Todos aqueles que fazem qualquer coisa para tirar Cristo da tua vida, não te amam, estão te afastando de Cristo. E Paulo fala, os falsos mestres, eles não amam, mas somente aquele que tem Cristo consegue amar, consegue manifestar a obra e o fruto do Espírito Santo. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não deixemos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui diz que aquele que tem Cristo, ele vai viver pelo Espírito. A vida dele será uma vida que ele se dedicará a Deus, a fazer a vontade de Deus, a ouvir a voz de Deus, a cumprir os propósitos de Deus. Todo aquele que tem Cristo, ele vai glorificar a Cristo, ele vai andar no caminho de Cristo. E ele fala o que para nós aqui, o apóstolo Paulo? Não deixemos de possuir de vanglória. Por quê? Porque aquele que não tem Cristo, ele vai se autopromover, ele vai se autogloriar. Mas aquele que tem Cristo, ele glorifica somente a Cristo, pela sua vida e pelas suas atitudes. Irmãos, diante de tudo isso, desse capítulo tão precioso para nós, o que nós podemos guardar em nosso coração? Que nós só podemos ser salvos por meio de Cristo. Qualquer outro meio de salvação que não seja Cristo é um caminho de perdição. Primeira coisa que nós vamos entender aqui, que somente Cristo pode nos salvar. É por isso que você tem que confiar totalmente a tua vida em Cristo. Não nas tuas performances e não nos teus méritos, mas em Cristo. Entrega totalmente a tua vida a Cristo. Confia em Cristo. Cristo, eu sou fraco, eu sou mau e sou pecador. Mas o Senhor é santo, puro, verdadeiro. O Senhor é o único que pode me salvar. É por isso que eu entrego, eu confio a minha eternidade nas tuas mãos. A primeira coisa que nós precisamos é confiar totalmente na obra de Cristo. Segunda coisa que nós também precisamos entender que aqueles que confiaram em Cristo são aqueles que vão viver para Cristo. Não tem como eu falar que eu confio em Cristo e eu viver para eu mesmo e não para Cristo. Os verdadeiros cristãos, eles irão cada vez mais abandonar as suas paixões neste mundo. Como fala, crucificaram as suas paixões. Significa que todos os dias nós iremos matar os nossos desejos, matar a nossa carne, afogar o nosso eu, como Martinho Lutero fala. Nós precisamos de nos afogar, nós morrermos para que Cristo então ressuscite em nós. Enquanto nós estivermos vivos e vivendo para nós mesmos, nós vamos fazer um caminho contrário à vontade de Deus. Mas no momento em que nós morremos para este mundo, para revivermos para Cristo, então nós seremos guiados por Cristo. Então todos aqueles que realmente confiaram a sua vida em Cristo, viverão somente para Cristo. E o terceiro ponto é que aqueles que vivem para Cristo são aqueles que foram regenerados, que têm o fruto do Espírito. E não adianta eu confessar com a minha boca, mas a minha vida ela não responder aquilo que eu estou falando. A Bíblia diz que
A minha vida, ela deve manifestar aquilo que eu creio. Se eu creio em Cristo e ando pelo Espírito, a minha vida, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. A obra, o fruto do Espírito tem que ser manifesto na minha vida. Isso chama-se regeneração, salvação. Somente aquele que tem o fruto do Espírito é aquele que realmente foi salvo e que se cumpriu o plano do Senhor. Diante disso, meus irmãos, o meu chamado a todos vocês é que vocês possam se arrepender dos seus pecados. Analisar o caminho de vocês. Que muitas vezes nós achamos que estamos caminhando por caminhos certos, estamos errados. Nós não podemos basear o nosso caminho em nós mesmos, e sim no que a Bíblia nos ensina. Se o teu caminho tem se distanciado de Cristo, se cada dia mais você tem feito mais coisas para este mundo, e cada vez menos buscado Cristo, lembre-se, você precisa de se arrepender, como fala lá em Apocalipse, e volte à prática das primeiras obras, volte o teu coração novamente a Cristo. Ainda dá tempo, ainda o Senhor não te chamou, ainda o teu espírito, ainda o teu corpo está aqui neste mundo, um dia será chamado. Por isso, enquanto o Senhor, Ele tem nos dado a chance, ouça o que o Espírito diz à igreja, volte o teu coração para Cristo, arrependa-te dos teus pecados e confia em Cristo. E Cristo, Ele é poderoso para te salvar eternamente. Amém? Vamos ficar de pé.